Bom, vamos falar de uma seleção bicampeã mundial, celeiro de alguns dos principais jogadores da história. A Argentina é sempre favorita quando se fala em Copa do Mundo, é ou não é? Mas já tem tempo que eles não passam das quartas de final. Já são 28 anos desde a última conquista no México, em 1986. De lá pra cá, eles colecionam fracassos e até uma maldição ajuda a explicar as quase 3 décadas sem título. É como o mais dramático dos tangos. Os desencontros da Argentina em Copas do Mundo renderiam uma triste letra. Desde o distante ano de 1986, que a seleção deles não sabe o que é erguer essa taça. Um título marcado pela genialidade de Maradona. Quem se esquece de la mano de Dios? Ou, nesse mesmo jogo, da fila diante dos ingleses. Maradona, vai para fazer um golaço. Maradona pintou um golaço. Golaço e que gol! E lembrar daquele momento é reviver uma história carregada do mais puro espírito argentino. O Esporte Espetacular encontrou 2 personagens daquela conquista. O zagueiro José Luiz Brown, autor de um dos gols decisivos contra a Alemanha, que exibe com orgulho 2 troféus. A medalha, que ganhou pelo título, e a camisa usada na final. Ela foi rasgada pelo próprio dono para servir de apoio para o braço. No jogo, ele se chocou com o adversário e deslocou o ombro. Me dolia muitíssimo. Eu sentia muitas dores, então agarrei a camisa, mordi, fiz um furo e coloquei meu dedo dentro, assim. E foi como terminei de jogar a partida. E assim terminei jogando o partido. A outra testemunha da final é o técnico daquela seleção. Para Carlos Bilardo, hoje coordenador técnico da equipe que vem à Copa no Brasil, a Argentina ganhou não só pelo talento de Maradona, mas pelo conjunto. Para a decisão da Copa, o Zaga escapou, vai para a área, tocou, gol! Primeiro que tinha bons jogadores. Tínhamos bons jogadores e fizemos um bom trabalho de equipe, o que foi o mais importante. Mas o que aconteceu de lá para cá? Depois do vice-campeonato em 1990, a seleção só colecionou fracassos. Em 2002, eliminação ainda na primeira fase. Uma vergonha protagonizada pela talentosa geração de Batistuta, Verón e Ortega. Às 5 Copas, os argentinos não passam das quartas de final. Junto com esse péssimo retrospecto em campo, o país conviveu nos últimos anos com a desvalorização do peso e a inflação alta, que ajudaram a enfraquecer ainda mais o futebol local. O caso de Lionel Messi é simbólico. O grande craque do futebol argentino nunca jogou profissionalmente no país. Aos 12 anos, deixou a Argentina para jogar pelo Barcelona. Hoje, o sentimento do torcedor quando se fala de Messi na seleção varia entre a esperança e a desconfiança. Estamos confiantes e vamos para cima. A seleção vai ser campeã. Afinal, temos o melhor jogador do mundo, que é Messi. Acho que ele está em dívida com os argentinos e precisa continuar demonstrando que pode ganhar algo importante, ou não será reconhecido. Para que esteja no nível de Maradona, ele tem que ganhar um Mundial. Na opinião dos campeões de 86, a evolução de outras seleções, como a Espanha, atual campeã do mundo, pode explicar o jejum de títulos. Uma Copa do Mundo tem jogos muito difíceis. Basta atuar uma partida mal para ser eliminado. Na minha opinião, a Argentina não voltou a ser campeã do mundo porque nunca mais conseguiu formar um grupo. Neste livro, recém-lançado, o jornalista Diego Borinski analisou 25 jogos da seleção em Copas. Ele aponta alguns erros cometidos pela Argentina que ajudam a entender os seguidos insucessos. A escolha de Maradona, com pouca experiência como técnico, na Copa da África em 2010, é um deles.
A equipe caiu nas quartas de final depois dos 4-0 para a Alemanha. No Mundial anterior, em 2006, os argentinos também foram eliminados pelos alemães, outra vez nas quartas de final. Depois do empate em 1-1, decisão por pênaltis, derrota por 4-2. O goleiro Lehmann foi o grande herói ao defender as cobranças de Ayala e Cambiasso. A Argentina volta para casa. A poderosa Argentina está fora do Mundial. Diego lembra que a Alemanha estudou os adversários. A Argentina não. Nenhum dos três goleiros tinha informações sobre como batiam os jogadores da Alemanha. Ayala bateu como fez contra a Inglaterra em 98. E Cambiasso repetiu a batida da Copa das Confederações contra o México. Essa pequena diferença pode te dar a possibilidade de estar numa semifinal e depois chegar até a final. E o céu, para uma parte dos argentinos, tem a ver com essa frustração. Uma maldição que teria caído sobre a seleção deles. Mas para contar essa história, o Esporte Espetacular deixa Buenos Aires e vai até o extremo norte do país. 2 horas de voo. Depois, mais 2 horas de carro até Tilcara, cidade que fica na província de Jujuy e que tem pouco mais de 5.000 habitantes. A seleção argentina fez um período de adaptação aqui antes do Mundial de 86. Bilardo estava interessado na altitude do lugar, 2.465 metros acima do nível do mar, numa atmosfera muito parecida com o que eles iriam encontrar no México. Os treinos foram realizados neste campinho. Num dos dias de folga, alguns jogadores e o técnico Carlos Bilardo entraram nesta igreja, a de Nossa Senhora do Rosário. Foi aí que começou a crença popular que envolve a seleção deles. Segundo os moradores aqui de Tilcara, por causa de uma promessa que não foi cumprida. Diante da imagem da Virgem de Copacabana de Punta Coral, eles teriam prometido voltar caso ganhassem a Copa. Ganharam, mas aquele time não retornou. Para os moradores, aí está a explicação para tanta falta de sorte. Tropeços que envolvem, por exemplo, o caso de doping de Maradona na Copa dos Estados Unidos em 94. Neste período, o futebol argentino não deixou de ganhar títulos, mas nunca com a seleção principal. Foram 5 mundiais sub-20 e 2 ouros olímpicos. Mas Copa do Mundo que é bom, nadinha. Eu acho que eles têm que vir. A Virgem não castiga, mas quando as pessoas se comprometem, tem que cumprir. Por mais que tenha sido uma promessa informal, eles poderiam cumpri-la. E aí, quem sabe, poderíamos sair campeões do mundo. Quando pergunto sobre a história aos 2 personagens daquela passagem por Tilcara, a reação é bem parecida. Perdão que me ria, não? Eles negam. Não, nunca fizemos promessa e não falamos nada sobre voltar. Nem eu, nem os jogadores. O que fizemos foi agradecer e rezar diante da imagem. Mas as pessoas são assim. Às vezes se crê em cada coisa como essa. E a gente se pergunta, por quê? Mas esta sala, cheia de oferendas ao lado da igreja, revela uma outra verdade daquela história. Esta réplica da taça foi trazida por dirigentes argentinos a Tilcara depois de seguidos fracassos da seleção em mundiais. Nos dizeres da placa, o agradecimento à Virgem. Do futebol argentino para a Virgem de Copacabana, em eterno agradecimento pela bênção que respaldou a seleção argentina para se tornar campeã mundial do México em 1986. Em 2011, o então técnico da seleção, Sérgio Batista, e seu auxiliar, José Luiz Brown, ambos campeões em 86, visitaram Tilcara e deixaram uma camisa de presente à Virgem de Copacabana às vésperas da Copa América. Meses depois, em casa,
a Argentina acabaria eliminada pelo Uruguai nas sempre amaldiçoadas quartas de final. Tenho que pensar que a Virgem de Tilcara me ajudou uma vez por eu ser titular na Copa de 86. Na Copa América fomos mal e nos tiraram da seleção. Ou seja, uma vez ela me ajudou e outra me enterrou. A Argentina vem ao Brasil confiante. O time se classificou por antecipação nas eliminatórias. Foram 9 vitórias, 5 empates e só 2 derrotas. Messi foi decisivo. Em 14 jogos, marcou 10 gols. O camisa 10 não é o único motivo de euforia. O melhor ataque das eliminatórias, com 34 gols, tem ainda Agüero, Higuaín e Di Maria. Nomes que fazem os argentinos voltarem a sonhar com a conquista do mundo. O ataque da seleção tem um potencial enorme. Nunca a Argentina chegou com esse potencial. Mas do meio para trás, não temos jogadores da mesma categoria, sem contar Mascherano. E para reforçar ainda mais as chances de uma conquista, que viria 28 anos depois, o diretor de turismo de Tilcara revela que foi procurado pela Associação de Futebol Argentino para agendar a visita de uma comitiva antes do Mundial do Brasil. Eu asseguro que Dr. Carlos Salvador Bilardo voltará e também alguns jogadores que só estão ajustando suas agendas de trabalho para vir e estar diante da Santa. Se depender da ajuda dos céus, os argentinos estão muito bem. Estou muito confiante. Temos o Messi e não podemos esquecer que temos o Papa a favor para sermos campeões. Que exibe com orgulho 2 troféus. A medalha, que ganhou pelo título, e a camisa usada na final. Ela foi rasgada pelo próprio dono para servir de apoio para o braço. No jogo, ele se chocou com o adversário e deslocou o ombro. Me doía muchísimo. Eu sentia muitas dores, então agarrei a camisa, mordi, fiz um furo e coloquei meu dedo dentro, assim. E foi como terminei de jogar a partida. E assim terminei jogando o partido. A outra testemunha da final é o técnico daquela seleção. Para Carlos Bilardo, hoje coordenador técnico da equipe que vem à Copa no Brasil, a Argentina ganhou não só pelo talento de Maradona, mas pelo conjunto. Para a decisão da Copa, o Zague escapou, vai para a área, tocou, gol! Primeiro que tinha bons jogadores. Tínhamos bons jogadores e fizemos um bom trabalho de equipe, o que foi o mais importante. Mas o que aconteceu de lá para cá? Depois do vice-campeonato em 1990, a seleção só colecionou fracassos. Em 2002, eliminação ainda na primeira fase. Uma vergonha protagonizada pela talentosa geração de Batistuta, Verón e Ortega. Às 5 Copas, os argentinos não passam das quartas de final. Junto com esse péssimo retrospecto em campo, o país conviveu nos últimos anos com a desvalorização do peso e a inflação alta, que ajudaram a enfraquecer ainda mais o futebol local. O caso de Lionel Messi é simbólico. O grande craque do futebol argentino nunca jogou profissionalmente no país. Aos 12 anos... Bom, vamos falar de uma seleção bicampeã mundial, celeiro de alguns dos principais jogadores da história. A Argentina é sempre favorita quando se fala em Copa do Mundo, é ou não é? Mas já tem tempo que eles não passam das quartas de final. Já são 28 anos desde a última conquista no México, em 1986. De lá para cá, eles colecionam fracassos e até uma maldição ajuda a explicar as quase 3 décadas sem título. É como o mais dramático dos tangos. Os desencontros da Argentina em Copas do Mundo renderiam uma triste letra. Desde
desde o distante ano de 1986 que a seleção deles não sabe o que é erguer essa taça. Um título marcado pela genialidade de Maradona. Quem se esquece de la mano de Dios? Ou, nesse mesmo jogo, da fila diante dos ingleses. Maradona vai para fazer um golaço. Maradona pintou um golaço. Golaço e que gol! E lembrar daquele momento é reviver uma história carregada do mais puro espírito argentino. O Esporte Espetacular encontrou dois personagens daquela conquista. O zagueiro José Luiz Brown, autor de um dos gols decisivos contra a Alemanha, estudou os adversários. A Argentina não. Nenhum dos três goleiros tinha informações sobre como batiam os jogadores da Alemanha. Ayala bateu como fez contra a Inglaterra em 98 e Cambiasso repetiu a batida da Copa das Confederações contra o México. Essa pequena diferença pode te dar a possibilidade de estar numa semifinal e depois chegar até a final. Praticamente estar na final. E o céu, para uma parte dos argentinos, tem a ver com essa frustração. Uma maldição que teria caído sobre a seleção deles. Mas para contar essa história, o Esporte Espetacular deixa Buenos Aires e vai até o extremo norte do país. 2 horas de voo. Depois, mais 2 horas de carro até Tilcara, cidade que fica na província de Jujuy e que tem pouco mais de 5.000 habitantes. A seleção argentina fez um período de adaptação aqui antes do Mundial de 86. Bilardo estava interessado na altitude do lugar, 2.465 metros acima do nível do mar, numa atmosfera muito parecida com o que eles iriam encontrar no México. Os treinos foram realizados neste campinho. Num dos dias de folga, alguns jogadores e o técnico Carlos Bilardo entraram nesta igreja, a de Nossa Senhora do Rosário. Foi aí que começou a crença popular que envolve a seleção deles. Segundo os moradores aqui de Tilcara, por causa de uma promessa que não foi cumprida. Diante da imagem da Virgem de Copacabana de Punta Coral, eles teriam prometido voltar caso ganhassem a Copa. Ganharam, mas aquele time não retornou. Para os moradores, aí está a explicação. Deixou a Argentina para jogar pelo Barcelona. Hoje, o sentimento do torcedor, quando se fala de Messi na seleção, varia entre a esperança e a desconfiança. Estamos confiantes e vamos para cima. A seleção vai ser campeã. Afinal, temos o melhor jogador do mundo. Que é Messi. Acho que ele está em dívida com os argentinos e precisa continuar demonstrando que pode ganhar algo importante, ou não será reconhecido. Para que esteja no nível de Maradona, ele tem que ganhar um Mundial. Na opinião dos campeões de 86, a evolução de outras seleções, como a Espanha, atual campeã do mundo, pode explicar o jejum de títulos. Uma Copa do Mundo tem jogos muito difíceis. Basta atuar uma partida mal para ser eliminado. Na minha opinião, a Argentina não voltou a ser campeã do mundo porque nunca mais conseguiu formar um grupo. Neste livro, recém-lançado, o jornalista Diego Borinski analisou 25 jogos da seleção em Copas. Ele aponta alguns erros cometidos pela Argentina que ajudam a entender os seguidos insucessos. A escolha de Maradona, com pouca experiência como técnico, na Copa da África em 2010, é um deles. A equipe caiu nas quartas de final depois dos 4-0 para a Alemanha. No Mundial anterior, em 2006, os argentinos também foram eliminados pelos alemães, outra vez nas quartas de final. Depois do empate em 1-1, decisão por pênaltis, derrota por 4-2. O goleiro Lehmann foi o grande herói ao defender as cobranças de Ayala e Cambiasso. A Argentina volta para casa! A poderosa Argentina está fora do Mundial! Diego lembra que a Alemanha para tanta falta de sorte. Tropeços que envolvem, por exemplo, o caso de doping de Maradona na Copa dos Estados Unidos em 94. Neste período, o futebol argentino não deixou de ganhar títulos, mas nunca com a seleção principal. Foram 5 mundiais sub-20 e 2 ouros olímpicos. Mas Copa do Mundo que é bom, nadinha. Que eles tinham que vir
Eu acho que eles têm que vir. A Virgem não castiga, mas quando as pessoas se comprometem, tem que cumprir. Por mais que tenha sido uma promessa informal, eles poderiam cumpri-la. E aí, quem sabe, poderíamos sair campeões do mundo. Quando pergunto sobre a história aos dois personagens daquela passagem por Tilcara, a reação é bem parecida. Perdão que me ria, não? Eles negam. Não, nunca fizemos promessa e não falamos nada sobre voltar. Nem eu, nem os jogadores. O que fizemos foi agradecer e rezar diante da imagem. Mas as pessoas são assim. Às vezes se crê em cada coisa como essa. E a gente se pergunta, por quê? Mas esta sala, cheia de oferendas ao lado da igreja, revela uma outra verdade daquela história. Esta réplica da taça foi trazida por dirigentes argentinos a Tilcara depois de seguidos fracassos da seleção em mundiais. Nos dizeres da placa, o agradecimento à Virgem. Do futebol argentino para a Virgem de Copacabana, em eterno agradecimento pela bênção que respaldou a seleção argentina para se tornar campeã mundial do México em 1986.